Olá, boa tarde. Hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho de nível de serviço em rodovia. Essa é a matéria Infraestrutura de Estradas. Eu sou a Jade. Eu sou a Giovana e eu sou a Vanessa. Nesse breve seminário, nós vamos falar sobre alguns tópicos. Eles são a introdução, a classificação técnica das rodovias, o método HCM, as características do tráfego, a análise de capacidade de rodovias e, por fim, a conclusão. O nível de serviço ele é baseado em uma análise que ela é feita de uma determinada oferta de infraestrutura rodoviária, a demanda atendida por ela, ajustado por meio de medidas quantitativas e qualitativas que caracterizam o fluxo e o tráfego de sua percepção por usuário da rodovia. Os níveis de serviço eles podem ser definidos a partir de algumas classes oficiais que elas serão citadas a seguir. Classificação técnica da rodovia. A classificação quanto às condições técnicas leva em consideração o tipo de via, nível de serviço, velocidade e relevo, seja de região plana, ondulada ou montanhosa. A classificação ela pode ser definida entre as classes 0, 1, 2, 3 e 4. A classe 0 ela corresponde ao melhor padrão técnico. São rodovias feitas de pistas duplas, com separação física entre as pistas e controle total de acesso. A classe 1 ela é subdividida entre os grupos A e B, onde o grupo A tem a pista dupla e um controle parcial de acessos, e a pista B, a diferença é que ela é uma pista simples. As outras classes, tanto a 2, 3 e 4, são de pistas simples, onde a 2 tem o VDM, que é o volume médio diário, entre 700 e 1.400, a classe 3 entre 300 e 700, e a classe 4, que também é subdividida em A e B, onde a A tem o VDM de 50 a 200 e a B até 50. Falando um pouco sobre o método HCM, que é o Manual Americano de Capacidade, ele foi introduzido no Brasil e se tornou a principal alternativa de análise de capacidade e qualidade de serviço, pela sua facilidade de aplicação e disponibilidade, e sendo dividido em dois tipos, os níveis de serviço e os tipos de relevo. Começando pelos níveis de serviço, eles foram divididos em 6 níveis, de acordo com as 6 primeiras letras do alfabeto, onde o nível A tem a melhor condição operacional, um fluxo livre e altas velocidades, onde a velocidade média varia de 90 a 93 km por hora. O nível B, com fluxo razoavelmente livre, velocidades restringidas pela condição de tráfego e variando de 87 a 89 km por hora. O nível C, com fluxo estável, velocidades de ultrapassagem controladas pelo alto volume de tráfego e velocidades de 79 a 84 km. E o nível D, com fluxo próximo da instabilidade e velocidades operacionais toleráveis de 72 a 80 km. Por fim, os dois últimos níveis, sendo o E, com fluxo instável, velocidade de acordo com o fluxo e sem condições de ultrapassagem. E o F, fluxo forçado, velocidade de fluxo praticamente nulo e extensas filas que impossibilitam manobras. Aqui a gente tem uma demonstração de cada nível, onde o A é o mais fluido, onde não tem trânsito, e o mais livre, com velocidades altas, e o F sendo a pior condição possível, com tráfego e conduto forçado. Falando um pouco sobre os tipos de relevo, a gente tem o plano, o ondulado e o montanhoso, onde o plano tem topografia suficientemente suave e projeto com boas condições de visibilidade. O ondulado, com inclinações não muito fortes e exige um movimento de terra médio, e o montanhoso, que tem uma diferença significativa de cotas e exige uma grande movimentação de terra, com necessidade de obras de arte especiais. Agora sobre as características do tráfego. A gente tem o volume de tráfego, que é o número de veículos que passam por certa parte da via em um certo período de tempo. O volume anual, que é o volume registrado em um ano, que é comumente utilizado para determinar índice de acidentes e receita de pedágio.
e o volume médio diário, que é o volume registrado em um dia, utilizado para determinar a demanda de uma via e a programação de melhorias. E existe duas formas de a gente calcular o VDM. Pela regressão linear, onde a gente tem uma função de primeiro grau, onde y é o VDM, a variável independente, e x é o ano, a variável dependente. E pela projeção exponencial, que é uma projeção geométrica, onde o Vn, que é o volume de tráfego do ano, é igual ao Vb, que é o volume de tráfego no ano base, 1 mais o A, que é a taxa de crescimento anual, elevado a N, que é o número de anos decorridos após o ano base. Bom, agora nós vamos falar sobre a capacidade e nível de serviço. Esse tópico é dividido em 3 funções principais: a função operacional, a jurisdição administrativa e as condições técnicas. Quanto à função operacional, existem as vias arteriais, vias coletoras e locais. As arteriais são marcadas por alta mobilidade, grande volume de tráfego, ligação de polos nacionais, como a cidade, por exemplo, de São Paulo e Rio de Janeiro, seria uma via arterial que ligaria a elas. Já as vias coletoras são polos populacionais medianos, portanto, não precisa de uma grande infraestrutura quanto das vias arteriais. Já as locais, baixa mobilidade e alto nível de acessibilidade, ou seja, qualquer pessoa pode entrar dentro dessa rodovia, pois não passa muito trânsito e não tem muita chance de acidente. Já quanto à jurisdição administrativa, engloba as vias federais, estaduais e municipais. A administração dessas vias fica por conta dessas esferas. Já sobre as condições técnicas, nós temos essa tabela aqui. Temos a classe da rodovia 0, 1, A e B, 2, 3 e 4, que já foram explicadas anteriormente. Portanto, concluímos que para o bom fluxo nas rodovias é necessário, além de um bom projeto, considerar o perfil do motorista e o horário de tráfego. A velocidade do trânsito pode ser alterada pelo relevo, presença de veículos pesados e horário de pico, entre alguns outros fatores. Como visto, existem várias formas de classificação. A decisão do projetista deve considerar fatores citados, além do custo-benefício. Pois, se a estrada for muito boa e for muito cara, ela não tem aplicação. Dessa forma, agradecemos muito a atenção. Nosso trabalho se conclui aqui.